Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira as leituras falam pra gente, que celebrando a memória de São Felipe Neri, rezamos pelas vocações. Como Jesus disse a Pedro, também nos diz hoje, segue-me. Então a primeira leitura está em Atos, capítulo 25, versículo 13 a 21. Atos, capítulo 25, versículo 13 a 21. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele, aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem um homem, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. E apelando Paulo para que fosse reservado o conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir esse homem. E eu disse: amanhã o ouvirás. Então, a primeira leitura, hoje, nossa meditação, podem girar em torno de 3 palavras: testemunho, amor e martírio. Paulo, na primeira leitura, ameaçado de morte, insiste em dar testemunho a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Isso é o que dizia, é o que dizia o rei, Mas a gente sabe, que realmente Cristo ressuscitou, Então, Paulo estava dando testemunho do Cristo ressuscitado. Então, que nós, a exemplo de Paulo, também possamos dar testemunho do Cristo ressuscitado. Ele deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Então, que nós possamos dar essa boa nova, espalhar essa boa nova a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 21, versículo 15 a 19. João, capítulo 21, versículo 15 a 19. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhes, segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando éramos mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E logo disse isto, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Então, no Evangelho, Pedro é o protagonista. Na passagem de hoje, Pedro é reabilitado na condição de discípulo, depois de ter negado a amizade com Jesus. A gente lembra, que na paixão de Cristo, quando Jesus estava sendo crucificado, Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, depois disso, ele confessa-lhe seu amor por 3 vezes. Então, é constituído como pastor do rebanho do Senhor. Pedro é assim apresentado como um discípulo pronto e preparado para dar testemunho fiel de Jesus até o martírio.
Por isso, pela primeira das duas vezes, e só no fim do Evangelho, é chamado a seguir o Mestre. Então, para refletir hoje, né, creio verdadeiramente que Jesus vive, afirmo e testemunho com palavras, ações e com o meu modo de vida que Jesus vive, confesso com os lábios e o comportamento com meu amor a Jesus, transparente em minha convivência e em minhas atitudes em relação aos irmãos? Como soa e ressoa em meu coração a palavra de Jesus dirigida a mim, segue-me. Então, que nós possamos refletir sobre isso, né, e dar testemunho sempre, cada vez mais, do Cristo ressuscitado a todos. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.